Cálculos completos, tudo pronto para o salto. Seja bem-vinda e bem-vindo ao Hype Drive. Nessa edição, iremos abordar as principais novidades e curiosidades a respeito do mais novo anúncio de Star Wars, a Lucasfilm Games. Mantenha-se conectado para ficar totalmente por dentro da notícia e saber o que esperar dessa nova fase de games para a franquia. Mantenha seu computador de mira ligado, ou confie na força se puder. Use the Force, Luke. Let go. LucasArts e a sua influência. Dando início a essa edição, o estúdio foi responsável pela franquia de Star Wars nos games por vários e vários anos. Durante o início da desenvolvedora, eles se tornaram famosos, principalmente por jogos de aventura, como a série Monkey Island, a qual conta com fãs até os dias de hoje. Quando se trata especificamente do universo de Star Wars, a LucasArts se expandiu ao longo dos anos para abranger quase todos os gêneros e estilos de jogos. Isso inclui RPGs como a franquia Star Wars Knights of the Old Republic 1 e 2, anos mais tarde o MMORPG Star Wars The Old Republic, o qual se tornou um grande sucesso, a ponto de receber atualizações até hoje, jogos de estratégia em tempo real, como Star Wars Empire at War, jogos de tiro em primeira e terceira pessoa, como a série Jedi Knight, Republic Commando, ou até mesmo os clássicos Battlefront 1 e 2. Além disso, simuladores de voo, como jogos da franquia X-Wing e a série Rogue Squadron, e também jogos imersivos e com narrativas ricas, como o aclamado The Force Unleashed 1 e 2. Progredindo aqui, vamos falar do fim da LucasArts e da venda de direitos para a EA Games. Avançando um pouco mais, quando chegamos no ano de 2013, já nos encontramos dentro da era Disney, isso é, Star Wars e seus direitos de publicação já não estavam mais nas mãos de George Lucas. Com isso, a The Walt Disney Company anunciou que a LucasArts deixaria de deter seu próprio estúdio de desenvolvimento, o qual estava sendo desligado e grande parte do pessoal que ali trabalhava despedido. A empresa foi reorganizada como um modelo de licenciamento a fim de minimizar o risco financeiro da empresa e, em tese, abranger uma gama mais ampla de jogos de Star Wars de qualidade, o que sabemos que não ocorreu como prometido. Durante esse processo, muitas decisões contestáveis por parte da Disney foram tomadas, a qual, além de cancelar todos os grandes projetos do estúdio LucasArts, vendeu os direitos de jogos de Star Wars de forma exclusiva para EA Games, isso é, somente os desenvolvedores da própria EA poderiam produzir jogos. Retomando um tópico acima, vamos falar um pouco sobre alguns desses projetos cancelados, e com isso, é impossível começar sem citar o game Star Wars 1313. Para você que não sabe, esse jogo estava sendo desenvolvido pela própria LucasArts e nele seguiríamos nada mais, nada menos que Boba Fett se aventurando pelo nível 1313 de Coruscant, que dá o nome ao jogo. O mais triste quando falamos desse projeto é que ele estava muito avançado, mas muito avançado mesmo, tanto que, durante a E3 de 2012, ele teve todo um grande destaque, mostrando uma gameplay quase finalizada, destacando pontos como gráficos, mecânicas e até mesmo uma palhinha da narrativa. Mesmo que esse tenha sido o principal e mais importante projeto a ser cancelado, não foi o único.
Além dele, jogos como Battle of the Sith Lords foram descartados. Este estava sendo produzido em parceria com a Redfly Studio e, pasmem, teria Darth Maul como protagonista e contaria com uma história que se passaria após os acontecimentos da trilogia original. Seguindo, passamos a falar um pouco dos lançamentos e a maneira que a EA tratou a parceria. Como citamos anteriormente, os direitos de desenvolvimento e publicação para jogos de Star Wars foram entregues para a Electronic Arts, popularmente conhecida como EA Games. De primeira vista, isso até poderia soar positivo, levando em consideração que haveria certo comprometimento da produtora com a marca, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. O que vimos na verdade foi uma total desorganização e falta de plano traçado para esses jogos, ocasionando assim certas decepções, games cancelados novamente e polêmicas. Tivemos sim alguns bons jogos e novidades positivas vindas da produtora, como o aclamado Star Wars Jedi Fallen Order, indicado até mesmo para os melhores jogos de ação e aventura na edição de 2020 do The Game Awards, ou até mesmo o simulador de naves Star Wars Squadrons, indicado para os melhores jogos de realidade virtual desse mesmo evento. Porém, para que reconhecimentos e aclamações tão boas de conteúdos vindos da empresa ocorressem, a EA cometeu diversos erros, os quais mancharam a imagem da produtora em relação a essa licença. Falando especificamente dessas más decisões, temos diversos exemplos. E para começar, vamos falar de polêmicas em relação aos conteúdos que chegaram a ser lançados. Uma das principais indignações de toda a comunidade de Star Wars tem ligação com os dois novos games da franquia Battlefront. Battlefront, durante a época do PlayStation 2, era motivo de reconhecimento de grandes e importantes jogos aclamados e que todos tinham grande carinho por cada um deles, dada a imersão e inovação que cada um deles trazia, coisa que não ocorreu nestas novas versões. Isso tudo não quer dizer que estes recentes lançamentos sejam jogos ruins, bem pelo contrário, são divertidos e com ideias legais. Porém, quando olhamos para trás e vemos o que a franquia já foi, notamos uma queda na profundidade, imersão e amplitude dos games, deixando de serem jogos massivos e com grande apelo narrativo para se tornarem games multiplayer e com conteúdo limitado. Mas esse não é o maior dos problemas. A principal questão negativa em relação a essa parceria está ligada aos diversos jogos e projetos cancelados, mostrando grande desorganização por parte da empresa. Um dos recentes e mais impressionantes leaks, falando a respeito desses cancelamentos, conta um pouco sobre o projeto Ragtag. Ragtag seria um game de Star Wars produzido pela Visceral Games, estúdio que ficou conhecido pela série Dead Space. Este projeto contava com uma união de nomes importantes da indústria em sua produção, além de ter um grande foco narrativo, trazendo assim de volta a época de ouro dos games da franquia. Infelizmente, após vários desentendimentos criativos e saídas repentinas de pessoas que ali trabalhavam, o estúdio da Visceral Games acabou sendo fechado em 2017, antes mesmo do game estar pronto. Tempos depois, a Electronic Arts até tentou passar o que já havia sido construído para o estúdio EA Vancouver, a fim de assim vê-lo ser finalizado. Porém, não ocorreu. O projeto estava uma bagunça e sem rumo nenhum a ser seguido, e com isso acabou sendo cancelado. O mais triste é saber que os cancelamentos não param por aqui. Tivemos mais diversos jogos descartados pela desenvolvedora. Podemos citar aqui casos como o Projeto Viking, uma espécie de spin-off de Star Wars Battlefront em mundo aberto. Temos mais exemplos como o Projeto Orca, este sem muitas informações, além de grandes possíveis anúncios, como Star Wars Battlefront 3, game que contaria com um foco tremendo na imersão narrativa e de conteúdo, mas estes jamais verão a luz do dia. Tempos após, nos vemos em uma grande e importante novidade, a Lucasfilm Games. Neste dia 11 de janeiro de 2021, a Lucasfilm acaba de anunciar a sua nova identidade visual em relação ao mundo dos jogos.
Esta novidade está ligada ao retorno do nome Lucasfilm Games sob todos os projetos de jogos futuros, isto é, a partir de agora, todos os games a serem produzidos contarão com a presença mais direta da Lucasfilm em toda a sua construção e publicação. O novo selo é um sinal de independência para a marca, pois agora não irão mais depender exclusivamente da EA, assim entrando em contato com empresas do ramo e poderão negociar as próximas produções diretamente com os estúdios. Segundo o próprio vice-presidente da Lucasfilm, Douglas Riley, muitas novidades ainda estarão chegando, pois como ele mesmo disse em entrevista oficial, estão trabalhando neste grande projeto silenciosamente há muito tempo. Ainda assim, isso não significa que a EA deixará de trabalhar com a marca, dado o enorme sucesso de títulos como Star Wars Jedi Fallen Order. Segundo Riley, o relacionamento com a Electronic Arts jamais foi tão forte. E assim sendo, em um futuro próximo mais projetos com a desenvolvedora também estarão sendo anunciados. Levando em consideração este intrigante novo anúncio, entramos aqui em nossas esperanças e expectativas. Depois dos tempos sombrios, depois do Império, a Lucasfilm anuncia uma nova identidade para os seus games. É como o final de Rogue One. Você ouvinte nos pergunta, o que eles nos deram? E nós respondemos, esperança. E essa esperança, como sóis de Tatooine, é dupla. Um novo jogo de Indiana Jones, que também é da Lucasfilm, e um novo jogo de mundo aberto, em desenvolvimento pela Ubisoft e Massive Entertainment, algo que por muito tempo sonhamos ter. E não para por aí. A Lucasfilm Games confirma, novas esperanças vão surgir. Nas palavras do vice-presidente da Lucasfilm Games, teremos um Big Bang na galáxia dos jogos de Star Wars. A EA está produzindo novos jogos. Outras empresas podem surgir com outros, uma vez que a exclusividade da EA acabou. Finalmente, o abrir de portas para novas possibilidades de jogos de qualidade do pronunciamento oficial da Disney em 2013 começa a se realizar. A você que nos ouviu até aqui, o nosso muito obrigado. Fique atento às nossas redes sociais, principalmente ao nosso Instagram. Não deixe de conferir nossa edição sobre o livro A Luz do Jedi, a introdução ideal para quem não sabe se está motivado o suficiente para explorar o High Republic. E fiquem atentos também, teremos mais uma edição em breve, onde vamos falar sobre o anúncio do novo jogo da Ubisoft e das possibilidades que a existência da Lucasfilm Games podem nos trazer. Não perca! Muito obrigado por ouvir e até a próxima edição.